nós não tornemos ser salvos. Agora nós falamos em salvação, salvação era para eles, mas nós tornemos como os herdeiros do reino do Senhor. Então, irmão, nós não somos salvos, nós somos herdeiros se nós fazer o que Jesus manda, o que Jesus tem nos ensinado. E quando nós recebemos o ensinamento da palavra do Senhor, nós temos que receber com graça, com poder, com glória, aleluia, conforme, aleluia, eu estou vendo nesse lugar, aleluia. Glória a Deus. Porque, irmãos, num lugar igual a esse, irmãos, uma tarde gostosa dessa, não era para ter ninguém aqui, irmãos. Não era para ter ninguém aqui. Por que nós estamos aqui? Porque nós somos herdeiros do trono da graça. Nós não somos salvos. Nós não temos salvação. Nós somos herdeiros do trono da graça. O qual, irmãos, no livro de Apocalipse está escrito que nós vamos assentar junto com Ele, irmãos. Aleluia. Nós vamos assentar junto com Jesus. Não é, pastor? Nós somos herdeiros da graça do Senhor. Nós somos herdeiros, irmãos, porque aceitemos junto com Jesus, sendo crucificado junto com Ele. Aleluia. Aleluia. Nós começamos, irmãos, o trabalho lendo no livro de Salmo 29, 39, 29, irmãos. Eu fui lá no primeiro livro de Salmo, mas Deus me mandou lá para Romanos. Aleluia. Por que, irmãos? Porque o livro de Salmo primeiro diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha, irmãos, que benção. Nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e da sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. Irmão, isso é maravilhoso para nós, irmãos. Por que o salmista escreveu essas palavras? Porque sabia, irmãos, que aleluia. Glória a Deus. Mas eu vou mandar virar que o relógio de costa. Preocupado em relógio, meu irmão. Nosso irmão aqui, ó. Esse irmão amado que eu conheço há muito tempo já, há uns 10 anos já. Nós congregamos juntos muito tempo ali na igreja, ali em cima. E esse irmão é uma bênção, irmãos. E eu não gosto, irmãos, de começar a falar por determinações. Os irmãos sabem, o irmão pastor sabe, o que é determinações. Aleluia. Aí eu vou explicar aos irmãos o que é determinações. A Bíblia fala assim, na palavra do Senhor: tudo com ordem e decência. Aleluia. Tem um hino que fala assim: se eu demorar demais, irmãos, pode puxar meu paletó, é para me parar. E eu já vi isso aí na igreja de Assembleia de Deus. Não pode passar 1 minuto, 2 minutos que já tem. Agora, irmãos, quando Deus está falando, irmãos, a gente tem que dar lugar ao Espírito Santo do Senhor, porque é Ele que fala, não é nós, irmãos, porque nós não tem nada para falar, irmãos. Eu não tenho nada para explicar para os irmãos. Agora, quando Deus me mandou que eu lesse no livro 1 de Salmo, ele disse assim: é salvação. O livro de Salmo é salvação. Aí, como eu comecei a falar de salvação, irmãos, no livro de Salmo são 150 e parece capítulo, versículo. Então ele fala de salvação. Agora, se nós não temos que falar no livro de Salmo salvação, porque nós não somos salvos, nós somos herdeiros, irmãos. Aleluias. E quando Deus me mandou para o livro de Romanos, eu falei assim: graças a Deus, agora sim, agora achei o caminho da salvação. Agora eu achei o caminho. Romanos 12. Romanos 12, aleluia. Romanos 12 diz assim: rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é
o vosso culto racional. Irmãos, racional. O que é a palavra racional? Aquilo que nós fazemos todos os dias, irmãos. Aleluia. Nós horas de manhã, nós horas à tarde, nós horas na hora do almoço, nós horas meio-dia, nós horas 5 horas da tarde para jantar. Muitos que jantam 5 horas e horas para dormir. Isso é racional, é o culto racional. E nós temos também o privilégio de estar na igreja 3 vezes, 4 vezes por semana, ou todos os dias, que é trabalho racional. Agora, irmãos, nós levando nós para esse trabalho, nós vemos que nós vamos herdar o trono da graça pelo grande e maravilhoso sofrimento e nascimento de Jesus Cristo. Porque, irmãos, a Bíblia fala assim, que no Novo Testamento fala que nós éramos um povo desconhecido de todos, porque sabemos que há 2000 anos atrás, antes, o Brasil não era descoberto, ninguém sabia que tinha alguém aqui, só tinha índio e bicho. Então, depois disso, irmãos, veio alguém, descobriu o Brasil, onde veio Martinho Lutero também trazendo a palavra do Senhor, a palavra para cá, e fundou a Igreja Assembleia de Deus, ensinando a palavra do Senhor, exaltando a palavra do Senhor, assim como foi Paulo quando ia para Damasco, que ele ia judiar do povo e Deus derrubou ele, colocando nele uma cegueira, aleluia. A gente, irmão, tem que saber explicar a palavra, porque depois ninguém entende. Mas como Paulo era ruim, Paulo era um homem terrível. Não, ele era terrível, mas Deus quer os ruins, os bons precisam de Deus. Aleluia. A pessoa boa, irmão, Deus não quer, porque eu já sou bonzinho, eu não sei o quê, eu faço isso, eu dou esmola, eu dou comida para todo mundo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Irmão, você é bonzinho, você não precisa de Deus. Quem precisa de Deus é não ruim, aquele ruim, aquele que Deus quer levantar ele lá do lixo e colocar em cima do monturo para ele pregar a palavra. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor é muito difícil, irmãos, nós entender, mas é fácil para nós ter ela dentro de casa. Glória a Deus. Qualquer um, irmão, pode ter uma Bíblia dentro de casa, pode não saber ler, pode não ter nada, mas Deus é que vai dar o ensinamento. Para acabar, irmãos, aleluia. Para concluir a palavra, irmãos, que está quase terminando a hora ali. Eu conheço um homem, João Vieira, não sei se ele está vivo ainda. Ele é cego, ele nunca enxergou. Ele prega a palavra de Deus, irmãos. Uma vez que ele pregou, 5 pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo. No congresso. Ele pregou num congresso, 5 pessoas receberam a promessa do Senhor. Então, não precisa, porque o Senhor Jesus, ele ensina. O Espírito Santo traz em nossas memórias tudo que nós temos que falar através da palavra do Senhor. Ele traz um ensinamento tão certo, irmãos, melhor do que aqueles que fazem faculdade ou ensinamentos de FASEP, de ensinamentos para poder se tornar um grande homem na presença de Deus. Que nós vemos, irmãos, muitos dos grandes homens hoje em dia caindo, e aqueles que se humilham é exaltado. Mas a própria palavra diz assim. Agora, irmãos, eu falo aqui em Romanos. Quando Paulo escreveu essas palavras, ele escreveu às igrejas de Éfeso, porque o povo estava largando, esquecendo da diferença deles com Deus. Então ele diz: eu rogo por vocês, irmãos, eu peço a Deus por vocês, porque vocês têm que apresentar alguma coisa para Deus, tem que ter alguma coisa para que Deus agrada, porque nós na igreja lá, tinha uma igreja só que estava firme na presença do Senhor, as outras estavam tudo largando, e Paulo estava sentindo por causa do ensinamento da palavra.
Até que chegou um tempo que ele disse, reuniu todas as igrejas e disse assim: eu trago em meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Porque quando ele aceitou a palavra do Senhor, que ele foi ensinando a palavra do Senhor, prenderam ele e deram, parece que 36 chicotadas nele. Ele foi apanhar no lugar das pessoas que batiam. Agora, irmãos, ele traz essa palavra e diz assim: rogo vós, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agradável a Deus, irmãos, é o vosso culto. Então, é essas palavras, irmãos, porque Deus ama aquele que ama a Deus, aquele que não ama, ele não ama. Deus tem um amor muito grande para as pessoas que têm vontade de servir ao Senhor. Porque eu vejo aqui, irmãos, que os irmãos aqui têm vontade, porque estão aqui numa tarde dessa, tão quentinha, tão gostosa, podia estar em outro lugar, mas está diante de Deus. Está diante da palavra do Senhor, buscando alguma coisa para a sua vida, irmãos. Mas, irmãos, eu explico para os irmãos: busca a Deus, irmãos. Aceita o conselho do vosso pastor, do que estiver ensinando, do que estiver na frente, do presbítero, pastor, porque, irmãos, eles são hábitos para aconselhar. Se os irmãos estão precisando de alguma coisa, vai até ele, roga a Deus por ele, ora pelo pastor, ora pelo presbitério, ora pelo presbítero, ora pelo diaconado da igreja. Ora, irmãos, porque a oração, irmãos, tem muito valor aqui na terra. A oração, irmãos, é uma parte da santificação nossa com Deus. Agora, o que vai habitar no céu, irmãos, quando você se juntar com Deus para fazer a vontade de Deus, sentar no trono, é o louvor. É somente o louvor. A oração ficará aqui, porque a oração é a santificação do corpo. A oração, irmãos, é a santificação do nosso corpo. Por isso que Paulo, escrevendo aqui no livro de Romanos, aqui em Romanos 12 está dizendo: experimentei qual seja boa e agradável vontade de Deus. A oração, irmãos, a oração agrada a Deus, mas ela santifica o seu corpo, que é os vossos corpos. Então, ela santifica nós, irmãos. Então, Deus, repartindo os dons espirituais, Ele deu profetas, Deus deu oradores, deu pastores, presbítero, diácono e mais ensinadores. Ensinador é aquele que tem prazer em ensinar numa escola dominical. Esses são os ensinadores. Então, nessas palavras, irmãos, Jesus, concluindo tudo, ele ensinou os discípulos e repartiu de 2 em 2 para que não ficasse pesado a carga em cima dos 12. Então ele mandou 2 para um lado, 2 para outro, 2 para outro, então foi 6. Inclusive teve uma parte que saiu só um deles, porque Judas saiu fora. Então foi 6. Eles formaram 6 trabalhos. E um que ficou sozinho, que foi Pedro, 2 vezes ele ganhou 8.000 almas. Por quê, irmãos? Ele recebeu inteiramente o ensino de nosso Salvador Jesus Cristo. E ele, tendo recebido esse ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, ele se tornou um varão muito prudente na presença de Deus. O qual, irmãos, a palavra de Pedro, irmãos, até hoje, ela é muito valorosa em todas as igrejas, irmãos. Todas as igrejas evangélicas, os irmãos vê, tem a palavra de apóstolo Pedro. Até nas igrejas que não são evangélicas, tem a palavra de apóstolo Pedro. Por quê? Ele foi um homem muito bem ensinado dentro da palavra do Senhor. Irmãos, eu vou encerrando e agradecendo os irmãos, porque, irmão, nós não devemos de passar do horário. Porque, irmão, nós temos um privilégio maravilhoso de não deixar ninguém cansado. Porque a canseira, irmãos, ela dá enfado. E o enfado, irmãos, traz coisas perigosas em nossa vida. Então nós devemos de obedecer às ordens, porque a ordem é ordem. E quem tem ordem, cumpre a ordem. Então nós temos que ser uma pessoa prudente em tudo que nós vamos fazer. Então eu agradeço aos irmãos pelo convite e agradeço também o
pastor aqui, pastor André, agradeço o irmão aqui também, que é muito